Senhora Presidenta, Senadora Ana Amélia, que preside essa sessão, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. Antes de entrar no assunto que trago pela manhã, quero agradecer mais uma vez a atenção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nosso ministro Pepe Vargas, que atendeu o nosso pedido, não só o ministro, mas todos os técnicos do MDA, com relação à entrega das motoniveladoras para as prefeituras municipais do estado de Rondônia. São 45 motoniveladoras, um valor aproximado de 18, quase 19 milhões de reais, que estava programado para dezembro. Em função de um pedido que nós fizemos por questões climáticas do estado, para que as prefeituras possam ainda utilizar essas máquinas nesse ano 2013, nessa seca 2013, as máquinas serão entregues daqui a 15 a 20 dias, mais ou menos. Serão 45 patrolas que vão atender as prefeituras. Muitas prefeituras não têm nenhuma máquina, não tinham. Já receberam a retroescavadeira, vão receber as motoniveladoras e também cada uma delas receberão, além das retroescavadeiras que já receberam, das patrol que vão receber, uma caçamba para cada prefeitura, ou seja, mais 45 caçambas que vão integrar uma pequena patrulha para que nós possamos cuidar das estradas vicinais e cuidar também com relação aos nossos agricultores, para que eles possam ter as suas áreas sendo atendidas pelas prefeituras com essas máquinas. Além dessa patrulha mecanizada, ou dessa pequena patrulha mecanizada, nós estamos trabalhando para levar para o ano que vem, trazer um novo programa para asfaltamento das estradas vicinais brasileiras, para que o asfalto possa chegar até o agricultor, até o pequeno agricultor, não nas grandes fazendas. Claro que elas são importantes e muito importantes para a economia do nosso estado, do nosso país, mas principalmente ao pequeno agricultor. O pequeno agricultor, senador Cristóvão Buarque, não tem condições, às vezes, de escoar a sua produção em função das chuvas, das estradas. Então, nós estamos colocando para o orçamento do ano que vem o início de um grande trabalho, que é o asfaltamento das estradas vicinais brasileiras. É um programa que nós estamos desenvolvendo junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Já fizemos audiências públicas, já tivemos com o ministro Pepe Vargas, com os técnicos do MDA, com os prefeitos também, e nós queremos fazer com que esse benefício não aconteça apenas nas cidades, aconteça também na zona rural, para os nossos agricultores. E vamos receber os nossos alunos que vêm nos visitar. Prazer receber os alunos, não sei de qual escola são, mas daqui a pouco virá aqui a informação, mas sejam todos bem-vindos, os nossos alunos, também os professores que os acompanham, sejam bem-vindos nessa nossa sexta-feira para ouvir e conhecer o Senado Federal. Então fica aqui o meu agradecimento ao nosso ministro Pepe Vargas e principalmente aos técnicos do MDA, os técnicos que já estiveram por várias vezes no nosso estado de Rondônia, fazendo audiências públicas, reuniões com agricultores, reuniões com os prefeitos, com os nossos vereadores. E vamos sim receber, e aí um aviso aos nossos prefeitos, vamos receber as nossas motoniveladoras ainda nesse mês de setembro, começo de outubro, para que a gente possa trabalhar nas estradas vicinais do nosso estado. Outro tema que eu trago nessa manhã, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, é com relação ao nosso partido PDT. O PDT vive um momento importante em sua trajetória. Digo isso porque o PDT é um partido que tem grande histórico de lutas e de trabalho em prol da redemocratização e do desenvolvimento do Brasil, e sempre esteve no centro das principais transformações sociais que ocorreram no país desde os anos 50, no século passado, com Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola. O PDT é um partido que nunca fugiu da luta e sempre enfrentou todos os problemas com transparência, com muito diálogo interno, buscando sempre separar as pessoas de bem daquelas mal intencionadas.
Separar as pessoas que colocam as bandeiras partidárias dos interesses públicos acima dos interesses pessoais, por mais que esse exercício seja complexo na vida política e na função pública. No momento em que, mais uma vez, a imprensa nacional traz denúncias de irregularidades no Ministério do Trabalho, pasta que atualmente é comandada pelo nosso parceiro, companheiro e amigo Manuel Dias, Maneca, mais uma vez temos que encarar de frente essas denúncias, apurá-las com rigor e, se houver de fato irregularidades, afastar e punir as pessoas envolvidas, sejam elas quem forem, independente de partido político ou de indicação política. As pessoas que tenham, porventura, alguma ligação com esses escândalos que apareceram na mídia nos últimos dias têm que ser punidas. Mas é um detalhe importante que tem que ser dito, senhor presidente. Não há convênio do Ministério do Trabalho com nenhuma ONG, com nenhuma empresa. Há convênio do Ministério do Trabalho com governos de Estado, em específico, especialmente, nesse caso, com o governo do Estado de Minas Gerais. E o Estado de Minas Gerais é que contratou esta ONG que teve problema, até porque as prisões que houveram foram no Estado de Minas Gerais, pessoas ligadas ao governo do Estado, a prefeituras municipais e as indústrias do Estado de Minas Gerais. Não teve nenhum envolvimento do Ministério do Trabalho. Nós tivemos ontem com o ministro da Justiça, onde nós pedimos informações. E o ministro foi claro, não há indícios de irregularidades no Ministério. Há indícios de irregularidades lá na frente, onde foram feitas as licitações. Ou seja, lá no governo do Estado, principalmente no Estado de Minas e também nas prefeituras municipais. Portanto, o ministro Manuel Dias já tomou todas as providências para esclarecer as dúvidas de irregularidades na pasta que comanda. Ele deu início às investigações, instaurou sindicância interna para apurar os fatos narrados nas operações da Polícia Federal, exonerou os servidores investigados pela Polícia Federal, bloqueou os repasses e suspendeu os convênios com as entidades investigadas, as entidades através dos estados e dos municípios. Cancelou todos os convênios não iniciados. Suspendeu as transferências de recursos de todos os convênios da pasta por 30 dias, que serão analisados caso a caso. E se reuniu com a Casa Civil e com o Ministério do Planejamento para a instituição de uma força-tarefa com a finalidade de solucionar o passivo na prestação de contas pendentes do Ministério do Trabalho e do Emprego desde 1993. Nesse momento de turbulência, o ministro Manuel Dias tomou a decisão corajosa de fazer auditoria em todos os convênios realizados pelo Ministério do Trabalho, realizados nos últimos 20 anos. Com auditoria na prestação de contas desse período, e tomou a decisão de não firmar mais convênios com as entidades privadas e ONGs, bem como criar novas modalidades de repasse e de recurso para a execução das políticas de trabalho e emprego em substituição aos atuais convênios do Sistema Nacional do Emprego e de Economia Solidária. As ações de qualificação prevista nos programas Projovem Trabalhador e Plano Nacional de Qualificação passarão a ser executados sob nova modalidade do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, denominada Pronatec Trabalhador, em estreita parceria com o Ministério da Educação. Por meio dessas medidas, o Ministério do Trabalho busca a ampliação e o aperfeiçoamento das políticas e programas de qualificação profissional dos trabalhadores, plenamente integradas às demais ações do Sistema Público de Emprego. Esse conjunto de ações servirá de base para o futuro Sistema Único de Emprego e Trabalho decente, cuja modelagem está sendo definida pelo Ministério do Trabalho e Emprego em conjunto com entes da Federação e representação de trabalhadores e empregadores. Entendo que é nas dificuldades que aparecem os grandes gestores públicos, e creio que esta é a grande oportunidade que o Manuel Dias, nosso colega Maneca, tem para mostrar ao Brasil que nós do PDT já sabemos há muito tempo
que é a sua capacidade política para gerenciar conflitos, construir consensos e administrar a coisa pública com integridade, como fez na sua vida profissional e política, seja como promotor público, como diretor do Banerj, como secretário-geral do partido à frente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualina, quando idealizou a Universidade Aberta Leonel Brizola, que promove a formação política de milhares de pessoas em todo o Brasil. Eu entendo que é exatamente nas dificuldades, senador Cristóvão, que aparece o grande gestor, que aparece o grande administrador. E entendo que esse momento está havendo um desvio do foco com relação ao que está acontecendo no Ministério do Trabalho. Na verdade, senhor Cristóvão, nós ontem tivemos uma reunião com o Ministério da Justiça, o ministro da Justiça, e ele nos colocou que não há nenhum indício com relação ao Ministério do Trabalho, porque não houve nenhum convênio do Ministério do Trabalho com ONG qualquer. Houve convênio do Ministério do Trabalho com o Estado de Minas Gerais. E o Estado de Minas Gerais fez o convênio com as ONGs. Pessoas do governo do Estado, de prefeituras municipais, da indústria e comércio de Minas Gerais foram presas. Mas isto não apareceu na mídia. Estranhamente, talvez por uma questão partidária, querem desviar o foco do que está acontecendo em Minas, tentando colocar o PDT na linha de frente ou na linha de fogo. Isso não é o que está acontecendo na prática. Nós lemos os relatórios e podemos acompanhar. Com prazer, ouço o nobre senador Cristóvão Buarque. Senador Acer, eu quero também manifestar aqui que, do ponto de vista pessoal, o ministro Manuel Dias merece todo o nosso respeito pela sua história, pelo seu passado e pelo pouco tempo no Ministério. Não podemos responsabilizá-lo pelo que está acontecendo ao longo de anos lá. Entretanto, do ponto de vista partidário, eu acho que nós precisamos fazer uma autocrítica em conjunto. O Manuel Dias é uma figura tão emblemática para o partido e com um passado tão respeitável que nós não deveríamos ter aceito fazer parte do Ministério. Eu venho insistindo isso há muitos anos. Nossa posição é de encontrar, formular e propor um rumo alternativo para o Brasil. As coisas estão melhores hoje do que antes, mas não estão no nível que a gente precisa. E o que se aponta para o futuro não é um quadro tão brilhante como a propaganda mostra. E a melhor posição para o nosso partido era estar com a independência de propor alternativas para o Brasil. Ao entrar no Ministério, nos amarramos. Viramos um pedacinho de uma coisa maior que tem sua dinâmica própria e que passa por cima daqueles que tentam encontrar uma alternativa. Além disso, temos que fazer autocrítica também de como é que coloca, sem avisar, sem alertar ou sem conhecimento de todas estas notícias, quando já faz tempo que nós estamos nesse ministério. Já tem muito tempo. Eu sei que, pelo que está vendo agora, a própria imprensa começa a comentar, os desvios são feitos na ponta. Mas o Ministério, queira ou não, ele tem a responsabilidade de saber o que está acontecendo. Nós temos que ter a responsabilidade de usar bem o dinheiro e de fiscalizar o bom uso do dinheiro pelos outros, que são os executores na ponta. Nesse sentido, eu estou de acordo com o senhor quando faz a referência positiva à figura do Manuel Dias. Eu também faço. Não vejo motivo para ter dúvidas sobre a sua correção, porque a sua história é muito maior do que esses poucos dias que está no Ministério, mas nós deveríamos fazer uma autocrítica e pensarmos onde é que a gente está errando, que, por exemplo, não é capaz de se antecipar a problemas como esse. A gente poderia ter nos antecipado antes mesmo que saísse na imprensa e já ter feito o que agora se está fazendo. Eu não vejo por que a gente ter que fazer isso só depois que a imprensa denuncia. Aliás, crítica que eu faço à presidenta da República, quando todos elogiaram a chamada faxina,
porque ela demitia aqueles que eram criticados pelo jornal, e eu sempre dizia, eu quero ver o dia que eu vou tomar conhecimento de corrupção pelo Diário Oficial. A presidenta demitindo pessoas envolvidas em corrupção, antes mesmo que a imprensa denuncie. Sem ter necessidade, porque há sistemas de informação dentro do governo, há mecanismos de controles contábeis, fiscais. Então, eu acho que a gente deveria aproveitar o que está acontecendo hoje, e eu volto a insistir que estou solidário com a sua posição na relação à figura pessoal do Manuel Dias, para fazer uma boa reflexão sobre o encaminhamento que nós temos feito do PDT sobre a política brasileira dos últimos anos e, sobretudo, o que é que a gente aponta para o Brasil nos próximos anos e até mesmo décadas. Eu acho que é isso que faria Leonel Brizola se hoje estivesse conosco. Muito obrigado, senador Cristóvão. De fato, essa autocrítica tem que ser feita sempre. E nós, o PDT, que temos uma preocupação muito grande com o emprego e com a educação, e ao combate à corrupção, nós temos que estar muito mais alerta que os demais, porque é esse o nosso programa, essa a nossa linha de atuação. E eu entendo que é necessário se promover uma reengenharia interna, não só no Ministério do Trabalho. Eu entendo que, pelo que eu ando nos ministérios e verifico como as coisas estão caminhando, nós precisamos informatizar os ministérios internamente, fazer uma reengenharia interna. Não é a contratação de pessoas que vai resolver o problema, mas sim um bom sistema de informática, não comprado, enlatado e colocado no Ministério, mas desenvolvido para o Ministério, para que ele possa ser um gestor mais eficiente, assim como as empresas brasileiras todas são. Nós pegarmos os bancos têm toda a organização necessária para prestar um bom serviço ao seu cliente. Se quisermos saber qualquer informação, é só entrar na internet, de qualquer parte do mundo você vai ter essas informações. Da mesma forma, nós temos que ter na gestão pública também, nos ministérios. Eu vejo dentro dos ministérios, o departamento não se conversam entre eles. Tem que estar com o processo subindo e descendo manualmente. Isso é do tempo do EPA, o tempo do Ronca lá atrás. Nós estamos no século XXI, nós precisamos, senador Cristóvão, praticar a reengenharia no Ministério do Trabalho. Conversei muito com o ministro Manuel Dias nesse sentido. Vamos fazer uma limpeza realmente no Ministério, mas não é uma questão de procurar caça às bruxas, não é isso, mas tornar o Ministério mais eficiente. Mais eficiente para que nós possamos ter o nosso trabalhador mais coberto por segurança do Ministério do Trabalho. É nesse sentido que nós temos que trabalhar e fazer sempre essa autocrítica, como Vossa Excelência muito bem colocou. Semana que vem nós teremos mais debates com relação a isso. E promover essa reengenharia, eu entendo que é altamente necessário fazer com que os departamentos se conversem entre eles, sem ter que estar levando manualmente processos para cima e para baixo, mandando quase que de carrinho de mão os processos para tramitarem internamente. Isso não pode acontecer mais. O Brasil tem que se modernizar, assim como todas as empresas se modernizaram. Se não se modernizam as empresas, elas quebram, elas falem. Então, eles vão atrás de promover essa reengenharia e a sua eficiência na prestação de serviço. Agora, como o governo não quebra, não é, presidente? O governo não quebra, nós ficamos aí esperando acontecer um milagre para que nós possamos ter a informatização à frente de todo e qualquer processo, projeto e atuação de técnicos dos ministérios. Um prazer, ouço, senador Cristóvão. Só sobre a reengenharia, que eu estou de acordo com o senhor que a gente precisa, eu queria dizer que o bom governante é aquele que não nomeia ladrão. Mas o governante ótimo é aquele que, se por acaso um dia, sem saber, nomeia um ladrão, a máquina não permite que ele roube. Essa é a engenharia que a gente tem que fazer. Uma engenharia que não apenas seja capaz de impedir que sejam nomeadas pessoas de passado corrupto, mas mais que isso, se uma pessoa boazinha, inocente, de repente fica corrupta, lá não vai conseguir roubar. Esse é o sistema que a gente precisa montar. E esse é o sistema, senador Figueiró, que eu gostaria de ver o meu partido e outros também trabalhando com uma proposta de reengenharia, muito boa a expressão, capaz de fazer com que o poder público brasileiro fique vacinado contra corrupção. E não apenas impedindo corrupção. Como se o corrupto fosse um vírus
Ele entrando lá, ele morre, ele desaparece, ele não consegue trazer a doença para dentro do organismo. Essa é a engenharia que o senhor está muito bem levantando como uma necessidade a se fazer, e não só no Ministério do Trabalho, em toda a esplanada, e não só na esplanada, em toda a máquina do governo federal, e não só o governo federal, em todas as máquinas do governo, e vamos falar com franqueza, na sociedade inteira também. Porque a gente tem diversos gestos na sociedade, um país que se orgulha de ser o país do jeitinho, é um país tolerante. Porque o jeitinho é uma forma de você fazer o arrepio das normas. Essa reengenharia, esse é o grande desafio que nós temos. Como ter uma reengenharia da administração pública brasileira. Muito obrigado, senador Cristóvão. E é exatamente nesse sentido que a gente tem conversado com o ministro e dado as nossas sugestões. É fazer de um ministério como se fazem nas empresas. As empresas são organizadas, senador Cristóvão. É só irmos em qualquer empresa, a gente cita os bancos porque todos temos acesso aos bancos. É pegar a mesma sistemática, fazer com que todos os ministérios se conversem entre si e a própria presidenta ou presidente, não importa quem seja, quem esteja sentado na cadeira mais importante do nosso país, que é a presidência da República, tenha condições de gerenciar, de fazer uma boa gestão, independente de quem seja o ministro ou quem seja a ministra, mas fazer uma gestão organizada. E aí sim nós vamos ter um resultado eficiente da atuação do nosso governo com relação à melhoria de qualidade de vida da população. Nós temos que usar toda a capacidade da informática, que a informática nos proporciona. Hoje nós temos os tablets, computadores, mas não adianta termos tablets, computadores se não tivermos um programa eficiente. E com certeza, senador Cristóvão, um programa eficiente pode não eliminar 100% a corrupção, mas que traz a níveis baixíssimos, com certeza traz. Porque, como o senhor bem colocou, quando aparece qualquer vírus, ele é destruído. Quando aparece qualquer vontade de desvio de verba, o sistema já aponta, já acusa. Isso é assim no mundo capital. Na iniciativa privada, aliás. É assim que funciona. Por que não podemos ter isso no governo? Por que não podemos ter isso nos ministérios? Podemos e devemos ter. Nas prefeituras municipais, nos governos dos estados. Então é exatamente nesse sentido que nós estamos trabalhando e conversando com o nosso ministro Manuel Dias. Ele se colocou já à frente para implementar essa reengenharia no Ministério do Trabalho. O nosso ministro tem toda a experiência política, maturidade, tem o respaldo do partido e uma história pessoal e profissional construída com dignidade e que lhe confere os atributos para fazer os ajustes necessários no Ministério. Uma pessoa experiente e vivida, ele tem até idade para isso. Portanto, é a pessoa certa para fazer uma limpa no Ministério do Trabalho e praticar esta reengenharia que eu entendo que é da maior importância, não só para o Ministério do Trabalho, mas para todos os ministérios, para o governo federal, para os governos estaduais também e para as prefeituras municipais. É nesse sentido que eu encerro o meu pronunciamento, agradecendo a parte do senador Cristóvão e desejando a todos um bom final de semana. E amanhã estaremos em Rondônia com o Dia do Bem. Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena. O Dia do Bem é onde as pessoas podem fazer as doações de alimentos para que sejam posteriormente distribuídas através das organizações dos municípios, a PAI, por exemplo, outras entidades, para as pessoas carentes. Amanhã nós estaremos em Porto Velho, Ariquemes, em Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, coletando junto com as equipes da Rede TV local, no Jornal Diário da Amazônia, das rádios das cidades, Rádio Alvorada de Paraná, Rádio Globo em Porto Velho e demais rádios nas cidades de Cacoal, Vilhena e Ariquemes também. Junto com a nossa equipe estaremos amanhã, então, no nosso estado de Rondônia. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos, senador Alcísio Castro, pelo seu pronunciamento. E a expectativa da nação é no sentido de que o propósito do seu partido consiga colocar o Ministério do Trabalho
dentro daqueles propósitos para os quais ele foi criado. Mas me permita, Vossa Excelência, rapidamente destacar um fato, senador Alcir Gulcás. Vossa Excelência mencionou aí a questão das estradas vicinais. Considero um programa extremamente importante. Eu gostaria que Vossa Excelência adicionasse a ele a questão das pontes de concreto nas estradas vicinais. Fator muito importante para a segurança do tráfego nas regiões mais remotas dos municípios do nosso país.